assim, como eu falei para você já vieram pessoas que falaram sobre EQM no ano passado, mas assim, com essa propriedade, assim, esses detalhes, a gente vai ter essa primeira oportunidade. A gente está com 200 e mais de 260 programas aí, e sempre alguém vem e comenta algo, e é interessante porque as pessoas às vezes não, se identificam em casa, né? Sim. Em relação à projeção astral, a mesma coisa. Você falou um negócio muito interessante, que às vezes, vou lembrar, né? Às vezes é um negócio até legal que você fica, não, eu vou voltar a dormir, porque eu não quero agora anotar. É. E aí, quando você acorda novamente, aquilo sumiu. Ou quando às vezes é muito real, muito impactante, e a pessoa lembra. Mas também, assim, dentro dessa síntese de estudo, que também é uma área que você atua, por que existem projeções que são meio nebulosas, né? Parece que a pessoa tá meio turva, e aquelas que você falou que realmente a pessoa está consciente, vê tudo ao redor, tem o poder até de escolha, né? Existe algum fenômeno por trás desses dois tipos de ramificações? Eu vejo que é o nível de lucidez que a pessoa alcança. Porque geralmente na experiência de quase morte, já que ela está sendo ajudada, ela tende a ficar com o chamado nível de 80%, na média. 80% é a capacidade que a gente tem aqui agora. É como estar acordado aqui, mas fazendo absolutamente tudo, uma lucidez absoluta. E em boa parte dos casos, não tem um dado para isso, mas as pessoas se sentem expandidas. Ou seja, ela se sente mais lúcida do que a gente está aqui agora. Uma inteligência maior, uma memória melhor, um senso de emoção, de afetividade maior, tudo fica ampliado. Tudo fica ampliado. Por isso que muitas vezes a pessoa ela tem uma capacidade maior de conexão, ou de rememoração, porque ela naquele instante ela está superior, ela está fora, literalmente, do restringimento do corpo físico. Isso é muito impactante, é muito forte para as pessoas. Então, quando ela volta disso tudo, aquilo tende a ficar mais forte. Agora, quando a pessoa tem uma baixa lucidez fora do corpo, aí acontece o que você está falando. Aquilo parece estar meio turvo, está meio estranho. Ou às vezes a pessoa até pode se perguntar, mas espera aí, isso aqui é real ou eu estou sonhando? Quando a pessoa começa a se questionar, mostra que a lucidez dela não está tão ativa assim. Isso varia, tanto em experiência de quase morte, quanto em experiência fora do corpo. O nível de lucidez. Agora, quando você está se esforçando, aí você que tem que ter o trabalho maior de alcançar níveis maiores de expansão, o que nem sempre é fácil. Já que na quase morte você, né, acaba sendo orientado nesse sentido. Então eu vejo que tem aí um processo de gradação da lucidez. Acho que a lucidez que acaba variando de experiência para experiência, né? Depende também, às vezes, do que a pessoa, como a pessoa tá, porque às vezes tem pessoas, projetores experientes, que também às vezes relatam, Claro. misturou um pouco com sonho, né? Uhum. Eu acho que é um grande assunto também que as pessoas confundem, né? Que às vezes eu já tive isso será que misturou um pouco com um sonho, né? Sim. Entrou uma camada aqui, de repente eu fiquei um pouco inconsciente, né? E acho que as pessoas devem te procurar falando, olha, e eu não sei se eu estou sonhando, era algo tão absurdo que não poderia ser projeção, mas a pessoa fica naquela dúvida, né? Fica aquele quesinho, será que tinha um pouco de projeção no meio? Sim. E o que é pior é, às vezes, que nem você falou, você acorda, não quer anotar e vai deitar de novo. Já vi casos de pessoas que tiveram 2 ou 3 experiências fora do corpo na mesma noite e depois embaralha tudo. Então ela tem uma saída do corpo, volta, depois sai de novo, aquilo mistura. Tem momentos também que a rememoração, por ser falha, mistura com sonhos, pode ser até pesadelares ou sonhos comuns, mas na hora de anotar, que a pessoa tem que ver qual momento estava no pico de lucidez, qual momento ficou confuso. Porque experiências mistas, quer dizer, que envolve tanto a saída genuína quanto as experiências oníricas, fantasiosas, elas ocorrem. A rememoração é um grande gargalo. Quantas pessoas que se veem fora do corpo, ajudando, aprendendo, sendo ativas, ou você encontra alguém completamente produtivo fora do corpo, e você fala, fulano, lembra que você estava fora do corpo? Não, não sei. Então muita gente tem muita saída do corpo e acha que não tem, porque a rememoração é um problema.
ou porque ela não se acha capaz, ou porque a memória aqui fisicamente dela falha, ela não treina. Pode ser por questões de doença física, pode ser por várias razões. Mas a pessoa não sabe toda a jornada que ela faz fora do corpo, que muitas vezes é ótima, é brilhante, ela nem faz ideia disso. Então, rememoração é um grande problema. Por isso que na quase morte era tão chocante assim, porque ninguém. Eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, levaram 15, 20 anos para lembrar. Voltaram de uma cirurgia, de um acidente, não lembrou de nada. De repente acontece um episódio, dá um gatilho, vem toda a memória em bloco, tudo que ela vivenciou. Ela lembra dela fora do corpo no hospital, tudo que aconteceu com ela, mas veio integralmente. De Só uma vez. de uma vez. Só que isso é mais raro. A grande maioria já volta para o corpo sabendo tudo que aconteceu, sabendo o que ela fez, o que ela viu, mas veja, você não vê na quase morte pessoas misturando sonho com realidade. Inclusive, tem um pesquisador americano, o Eben Alexander, ele é um neurologista de Harvard, um cara top, e ele escreveu o livro Uma Prova do Céu. É um dos best-sellers da EQM internacional hoje. Porque ele é diferente de uma pessoa que fala, eu saí do corpo. Mas quem é você? Sem querer denegrir ninguém, você fala assim, eu sou um faxineiro. Tipo, quem é você para falar que você teve uma experiência dessa? Socialmente tem isso, é o status. Agora, quando um médico de Harvard, neurologista, um dos grandes nomes da ciência que estuda o cérebro, tem uma quase morte e fala, isso aqui é real, não é cerebral. Então mudou de figura. Aí esse Eben Alexander tem uma experiência muito profunda, que ele se vê fora do corpo, ele transitava entre uma dimensão elevada e uma dimensão inferior, que era de seres assim muito animalizados, muito doentios. Aí naquela dimensão superior tinha um ser sem forma definida, um ser muito forte. Ele aprendia um monte de coisa e ficava transitando entre a dimensão elevada e uma bem negativa. Teve um monte de aprendizado, foi muito forte. E quando ele volta, porque qual que foi a origem da EQM dele? Foi uma bactéria muito agressiva que bateu no cérebro dele. E todos falaram, olha, tendência é que ele vai vegetar, ele não vai sobreviver. E aí, quando ele volta da quase morte, que já foi surpreendente, ele volta à vida, né? Aí o cérebro se reajustando, porque estava sendo um tratamento muito forte que ele estava recebendo, ele começou a ter episódios de alucinação. Alucina, porque o cérebro estava reajustando. Mas ele descreve, olha, eu enquanto pesquisador, eu sabia o momento que foi real da quase morte, que eu estava fora do corpo, estava expandido, comunicava telepaticamente, tinha uma paz absoluta, entendi um monte de coisa sobre o universo e tal. E daquele momento que eu voltei, era o meu cérebro ali, fantasiando, alucinando. Então ele falou, uma coisa é o extracérebro, o extrafísico, outra coisa é o meu cérebro. Então no livro dele ele define muito bem o que é realidade, o que é fantasia. Mas veja, a rememoração dele ficou intacta, não mudou 1 centímetro. Mas você lembrar de pessoas assim que levaram tempo para lembrar, é mais raro, mas também quando lembra, vem tudo de uma vez. Que interessante isso, porque assim, a pessoa tá aqui parada, consciente, por exemplo, tá acordada e a memória vem. Não é tipo, dormi e de repente tive uma retrocognição, vamos dizer assim. Nesses casos de quase morte, geralmente é um episódio tipo assim, a pessoa aconteceu algo que remeteu aquilo que ela vivenciou fora do corpo no período que ela estava lá. Às vezes é uma cena, um momento, e aquilo disparou. Isso aqui me fez lembrar daquilo e veio com tudo, sabe? Então, são esses momentos. Não é que a pessoa do nada veio. Sempre aconteceu algum episódio que trouxe aquela memória Gatilho. posterior, um gatilho realmente, né? E você falou sobre essas experiências que são muito marcantes, e a gente vê que as pessoas têm níveis de consciência, algumas estão com uma energia legal aqui, tiveram uma EQM, outras podem estar um pouco mais uma treva em volta, um espírito obsessor, ou também não estarem energeticamente complicadas, né? Como é que é o caso? Porque a gente sempre vê experiências luminosas, as pessoas relatam que foi bom. Eu nunca ouvi assim com tanta incidência a pessoa relatar uma EQM mais trevosa, mas já ouvi que houve, mas chega muito caso assim também da pessoa ficar traumatizada? Tem sim. A pessoa traumatizada pelo que é bom, por incrível que pareça, porque imagina a pessoa tá expandida num lugar
tendo acesso a tudo, numa condição muito mais avançada, né? Seres de luz, em locais belíssimos, está naquela condição. Aí, de repente, ela volta para a vida dela. A vida ficou pobre. Ela fala, não, não quero. Então, ela fica mal porque a vida parece que perdeu, não é que perde o sentido, mas, sabe, imagina você, tem toda a tecnologia, de repente você tira a tecnologia e fala, agora você vai viver aqui com arco e flecha. Você fala, não quero, cara, eu quero aquilo que eu tenho agora o conhecimento que é uma coisa melhor. Então, muitos ficam mal por ter experiências boas, tá? É uma readaptação, pode até ser difícil, dependendo do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela experimentou. E tem experiências, de fato, negativas. É mais conhecido como EQM negativa, mas o termo técnico são experiências aflitivas. E em vez da pessoa ir por um túnel de luz bonito, encontrar seres de luz, é tudo negativo. O túnel é sufocante, é uma pressão, é com espíritos ou consciências extrafísicas sombrias xingando, ofendendo, ameaçando. Muitos vão para locais que são umbralinos ou locais negativos e vê pessoas sendo torturadas, fogo, grito, desespero. É uma experiência terrível, do começo ao fim, e a pessoa volta aterrorizada porque ela passou por isso. Essas experiências aflitivas, não existe uma ideia. Se estima que seja entre 10 a 15% das pessoas que passam por uma EQM. Por que não se sabe direito? Porque quem passa por uma sadia já não fala muito, porque o próprio parente vai falar, você tá louco, isso aí você tá viajando, você alucinou, você tá ficando maluco, a gente vai te internar, né? Então, imagina alguém falar que fui para um lugar meio infernal, vi um ser ali trevoso, me ofendendo, tentando me agredir. A pessoa não vai falar, vai ser julgada. Eu sou uma pessoa má, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que, o que se percebe, eu vivo repetindo isso, não é que a pessoa é ruim, mas é que a pessoa tem que agilizar o quê? A mudança de vida dela. Ela vai ter que rever o nível de ética, o que ela está fazendo em vida, porque a pessoa entendeu que se ela morresse naquele momento, ela ia ficar lá. Por isso que isso é a maior lição que a pessoa tem. Eu tenho que mudar alguma ou muita coisa na minha vida. Porque eu sinto que eu não quero ficar lá. Eu tive uma noção e aquilo não me agradou. Eu preciso ressignificar a minha vida, entendeu? Agora, o que pouca gente fala também, e pouca gente sabe, é que existem experiências mistas. O que é o misto? Ela tem tanto negativo quanto positivo. E também tem uma experiência, olha que coisa curiosa, Farrell, tem uma experiência negativa que é chamada dimensão do vazio. O que é isso? A pessoa vai para um local que é um universo sem estrelas, um infinito que só tem ela. Não tem ninguém. E ela se sente abandonada, com tédio, aquilo é desesperador. O tempo ali também flui diferente. Alguns sentem que ficaram dias, meses, anos, décadas ali, sozinha. Imagina a aflição que dá você se sentir desamparado no meio do nada. E então a experiência aflitiva pode ser tanto nessa chamada dimensão do vazio, quanto nessas dimensões umbralinas, infernais, que a pessoa é debochada, ameaçada, até, né, várias coisas negativas. Só que a mista, ela sempre começa negativa, e aí de repente vem uma luz, um mentor, um amparador, para ajudá-la, resgatá-la, tirá-la dali e levar para um local mais positivo. Essa seria menos dolorosa para a pessoa, porque ela pode ver que tem duas polaridades. Exatamente. Mas ela fica impactada com o lado negativo, mas aquele ser que tira e fala, ó, isso aqui não é para você, você pode ir para outra condição. Muitos, até que ponto a própria pessoa não se coloca nessa coisa negativa, até inconscientemente. Eu não sou digno, eu não mereço, eu me culpo por coisas erradas que eu fiz na minha vida. Então, até que ponto ela não evoca e não vai daquele padrão que está dentro dela. Aí chega o ser falando, não, vem cá, você não é daqui. Tem um lugar mais bonito, tem um lugar equilibrado, você merece, tem dignidade de estar aqui, entendeu? Então, tem um contexto diferente, e aí a pessoa vai ter uma experiência transformadora, vendo as duas realidades que ela tem.